Então, e aí o que que acontece? A sua autoestima cai. Você ama a vida da outra pessoa. A outra pessoa que eu falo, gente, não é nomes, tá? Não é, são pessoas, são seres humanos, tá? Então eu falo assim a respeito, por exemplo, eu fico mal com qualquer morte. Por exemplo, a minha filha, ela tem o costume de dizer, mãe, fulano morreu e você nem conhece direito, você chora, tá triste. Sim, eu sou assim. Então, eu decidi ser assim. Aí, voltando no primeiro vídeo, que às vezes as pessoas acham mil religiões para mim, né? E eu prefiro dizer que eu tenho sim uma religião que, para mim, ela é fundamental, é a que me mantém em pé, é a que me mantém aqui, com um sorriso dando a cara a tapa, sendo humildemente humilde e dizendo para vocês que eu não entendo nada disso que eu estou fazendo. Eu estou fazendo é, é um videozinho, às vezes não dá certo, eu tenho que fazer outro. Às vezes em alguns vídeos vocês vão ouvir conversa. E assim, eu não tenho um lugar que eu grave, me falaram de roteiro, outros me falaram de editor, eu nem sei o que é isso. Então, é assim, eu quero mesmo que esse vídeo chegue no máximo de pessoas possíveis para dizer para você que está aí do outro lado que a gente tem como reverter o jogo, sim. Então, uma coisa que eu tenho que aprender muito, gente, é resumir. É muito difícil resumir as coisas. Eu gosto muito das coisas muito detalhadas. Isso é um defeito gravíssimo em mim. Então, se acontecer de eu pular alguma coisa, vocês me cobrem, tá? Que eu volto. Então, assim, quando fala de religião, eu falo que a minha religião é amor. A minha religião é Jesus. Como eu sou apaixonada por Jesus. Meu Deus. Então eu tento olhar para tudo com olhos de Jesus. Eu peço para Deus ouvidos de Jesus, a boca de Jesus e um coração mais parecido, pouquinho, tava bom, tá ótimo, porque ele é único, né? E então eu fui batizada, né, neném. Minha mãe batizou eu, né, na igreja católica. Então, aí minha mãe batizou eu na igreja católica, bebê. Não me lembro muito bem dos meus padrinhos, de ter contato com eles assim, mas tive sim padrinhos. Eu tive o privilégio, a bênção de o ano passado, em 2019, levar meu filho para batizar na Comunidade da Fé, aqui de Americana. Comunidade da Fé Church, o pastor Mirko Levac, pastor cigano, né? Então, meu filho resolveu, né, que queria se batizar. Eu fiquei muito feliz, ele fez, né, o curso. E ligaram, né, para mim, ligaram. Eu lembro como se fosse hoje. Ligavam, aparecia lá, a Comunidade da Fé, eu nem atendia. Falava, ai, eu não vou batizar não. E eu não gosto dessas coisas forçadas. Insistindo, né? Essas coisas que ficam no pé da gente. Inclusive, eu comentava, meu filho até imita eu, que eu falava para ele assim, pelo amor de Deus, não vai me virar um crente fanático, porque eu não vou suportar isso. Ai, Jesus, eu falava isso. E a gente foi no dia 16 de junho de 2019. E fomos lá, né, para batizar ele. E eu fui a última a ser batizada.
E foi muito lindo esse batismo meu, porque não teve preparação, não teve programação. Eu só coloquei a camiseta que tinha que colocar, mas entrei com calça e tudo. Porque foi uma coisa muito, assim, muito engraçada, porque eu fui com as minhas pernas e eu não tinha planejado aquilo. Foi um chamado tão gostoso que eu queria aquilo. É como se é, fosse a libertação para me perdoar e aceitar o que eu tinha feito comigo, né? Cicatriz, depressão, suicídio. Eu tinha que liberar esse perdão. Mas não concordo com algumas doutrinas, tá? Então, assim, eu frequento, né, a igreja, mas eu também amo de todo meu coração uma missa bem feita, bem falada de Jesus e, enfim, a gente não tá aqui para discutir religião, né? Tá aqui para falar de mim. Mas o que eu quero dizer assim é que quando me perguntam qual a sua religião, eu não digo que eu sou evangélica. Geralmente eu digo que eu sou cristã, porque eu creio. Eu creio sim que Jesus faz uma baita diferença na vida da gente e no coração. E ele é tão educado que ele te pede licença, ele bate na porta, tá, 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 tá. Ele não vai chegando, entrando. Sem educação somos nós. Jesus não, Jesus é educado. E é lindo. Eu sou apaixonada por ele, eu sou apaixonada pelo olhar dele, pela maneira que ele conduz tudo. E eu gosto muito de falar sobre Jesus. E assim, mas eu tenho uma trajetória, né, uma carga para passar. E eu tenho dias ruins. Essa semana mesmo foi uma semana muito ruim. Foi uma semana que eu pensei em suicídio, tá? Acho que nós estamos hoje na sexta, umas 3 vezes. Até que eu fui na minha mãe. E eu tô vendo a minha mãe, desde que começou tudo isso, né? Esse isolamento, eu tô vendo a minha mãe assim, na calçada. Então, eu fico na calçada, tem um portão e a minha mãe fica do lado de dentro. E eu não posso tocar a minha mãe. Mas eu precisava da minha mãe. Eu precisava do olhar da minha mãe. Eu amo meus pais, gente. Eu amo de chorar. Mas assim, às vezes eu sinto assim, falta do colo da minha mãe, do cheiro da minha mãe, do ombro da minha mãe, da voz dela, o cheiro da casa da minha mãe. E eu melhorei porque eu fui lá, porque eu precisava ver ela. Quando ela saiu, eu chorei. Eu segurei na máscara e chorei e falei, mãe, como eu precisava te ver, mãe. Aí dei uma acalmada e só que daí o meu emocional ele faz estragos no meu corpo. Essa madrugada eu tive um pouco de febre, fiquei febril. De manhã eu tive um ataque de tosse de cachorro. De repente a minha garganta parecia que estava desse tamanho. E hoje, agora eu digo para vocês, agora é 10h25, eu tô hiper mega ótima. Então, nem eu sei quando eu tô bem, quando é doença ou quando é aqui. Então, por isso que eu falo para vocês, as pessoas, elas deviam pensar mais antes de abrir a boca. Porque eu acredito
que todo mundo tem problema, sim. Todo mundo tem seus demônios, sim. Não existe pessoa santa, gente. Não existe, não existe, não existe, não existe. Tá? Ah, ah, por exemplo, tem 24 anos, né? Que eu com o pai do meu filho, a gente convive junto, mas de um tempo para cá, a gente percebeu que a gente se dá muito melhor como amigo. Entendeu? Então, assim, a gente consegue, digamos assim, ah, se dar bem mais como amigo. Como casal não combina muito, né? Não deu muito certo. Mas assim, daí teve toda essa epidemia toda e esse problemaço. E assim a gente tá convivendo bem, os três na mesma casa. Mas isso é outra história. Mas assim, às vezes o bicho pega também, né? Porque respeito é tudo, né? Então eu acredito assim que uma pessoa, para ela ter uma evolução mental boa, ela começa por respeito, por educação, por se pôr no lugar do outro, tá? Então, assim, quando você encontrar alguém e te der vontade de dar uma sugestão, dar uma opinião, estude primeiro. Será que essa pessoa quer, precisa, ou ela vai usufruir naquela hora, gente? Pensa nisso, porque às vezes uma coisinha, poxa, detona anos e anos de coisas boas. Então, o meu recado para hoje, para vocês é assim: eu não tive uma semana boa, aconteceu várias coisas pessoais, tá? Que eu não quero expor, que me deixaram muito triste. E, e aí você começa a se questionar: você faria tudo de novo? Sim, eu acho que eu faria, porque cada um oferece o que tem. Eu tenho amor dentro de mim. Eu nunca faço nada obrigada, eu nunca transmito nada obrigada, eu nunca finjo gostar de alguém obrigado. Então, ou eu gosto, não gosto, se não gosto, não adulo, mas nunca gostei de tratar mal ninguém. E eu sempre gosto de ter um sorriso no rosto, guardar meus problemas no bolso e ter um sorriso no rosto. Então, foi uma semana difícil? Foi muito difícil. E a gente vai estar falando esse final de semana muito sobre isso, tá? Então, assim, dei uma canjinha para vocês, porque a gente vai ter um bocadinho de coisa para falar aí, que é nada mais, nada menos que o comportamento das pessoas, o meu comportamento, o seu comportamento, o do fulano, do cicrano. Eu acho que a gente precisa começar a rever algumas coisas que dói, pesa, machuca. Então, antes de eu machucar o outro, eu preciso ver se o outro merece. E ninguém merece, gente. E se merecer, não vou ser eu que vou fazer isso. Então, eu acho que tem coisas que você tem que deixar para lá, mas tem coisas que não precisa daquilo, né? Que dói. Então é isso. Então a gente vai ter vídeo amanhã, depois. E depois eu quero fazer uma enquete com vocês. De repente, semana que vem, a gente fazer uma live. Vocês me dão um toque. Vai ser legal. Quero que vocês participem comigo, pergunte. E a gente vai se falando. Então, até amanhã. A gente vai estar falando um pouquinho da queimadura, um pouquinho de tudo, tá? Fiquem com Deus. Boa noite. Deus abençoe cada um de vocês. Beijo.